Bom, prosseguindo na página 58 do livro, agora vamos ao item 10 do nosso material didático. Cura um paralítico. Estudando o livro dos Evangelhos. Bom, o texto que eu separei aí para vocês foi de Lucas capítulo 5, versículo 17 a 26. Vamos fazer essa leitura? Diz assim: E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. Bom, então vejam como o ministério de Jesus está tomando uma proporção bem maior. Em diversos momentos, como eu disse, ele se declarou o Messias, tá bom? E agora vem fariseus e doutores da lei. Os fariseus eram, na sua maioria, né, os doutores da lei. Talvez estivesse aqui aquele Gamaliel, ele era o principal doutor da lei. Né? Saulo de Tarso também poderia estar aqui. Segundo a história, Saulo se converteu com cerca de 33 anos. Aqui está no começo do ministério de Jesus, então Saulo teria uns 28 anos, mais ou menos. Ok? Então, vieram fariseus e doutores da lei até de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio, diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os teus pecados te são perdoados. Quando Jesus falou isso, é claro que Jesus sabia que teria reação daqueles que não concordavam que o Messias fosse Deus. Muitos nesse período acreditavam que o Messias, na verdade, não seria nenhum homem, seria uma era. Nesse período tinha um filósofo judeu muito importante, chamado Fílon de Alexandria. Ele, por exemplo, em geral, ele era o maior influenciador do pensamento judaico. No entender de Fílon, Messias não era um homem, era um período, uma era. Então Jesus Cristo disse: os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Ou seja, claro, Jesus sabia que falando isso viria a oposição. Tá bom? Prosseguindo no versículo 22. Lucas 5, 22. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Nós não sabemos o intervalo entre essa pergunta e a segunda pergunta. Mas aquelas pessoas estavam ali se aproximando. Alguns poderiam estar realmente só para espionar, como aconteceu lá com João Batista, né? Diz quem você é para nós respondermos a quem nos enviou. Então, tinham pessoas que estavam ali para espionar. Mas talvez tivesse fariseus, né, que estavam realmente interessados em ouvir. Aqueles que foram só para espionar começaram logo, tá bom, a falar contra aquelas palavras de Jesus: perdoados te são, os teus pecados te são perdoados. Aí vem a segunda pergunta: qual é mais fácil dizer os teus pecados te são perdoados ou dizer levanta e anda? Bom, de novo,
Nós não sabemos o tempo, se Jesus fez essa pergunta e aguardou um tempo. Mas deve ter ficado um silêncio muito grande, aqueles homens falando, né, baixinho no ouvido do outro, tentando atrapalhar uma possível fé de algum, e Jesus Cristo já fez uma pergunta, de uma certa forma, repreendendo, e agora pergunta para eles o que é mais fácil. Bom, versículo 24. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa glorificando a Deus. E ficaram cheios de temor, dizendo, hoje vimos prodígios. Certamente não foram todos, né? Certamente não foram todos, porque tem sempre aqueles murmuradores, né? Que eles devem ter continuado criando dificuldade até para que a fé se desenvolvesse em outros. Tá bom? O comentário do livro diz, o paralítico chega pelo telhado. Este é um grande exemplo de determinação. Aqueles que levavam o paralítico não conseguiam fazer com que ele chegasse até Jesus. O único meio foi colocá-lo pelo telhado. A lição desse texto é: a bênção espiritual é mais importante que a bênção física. Alguns poderiam dizer de que vale perdoar os pecados se ele continua paralítico, pois é melhor ser paralítico neste mundo e passar a eternidade no céu do que não ser paralítico neste mundo e passar a eternidade no inferno. Ou seja, em primeiro lugar, ele é um abençoado por causa da fé que ele manifestou, de querer estar ali, né, aceitar aquela, colocarem ele pelo telhado. Imagine o sacrifício que deve ter sido, ok? Para levantar aquele paralítico até o telhado, tirar da cobertura o que estava atrapalhando, para poder fazer aquele paralítico descer. Tá bom?